E vamos a mais uma história. O espantalho. Meus pais moravam numa fazenda no interior de Goiás. A vida na fazenda era tranquila. E desde pequeno, eu ajudava no que podia. Cuidar dos animais. Ajudava nas plantações. E sempre que dava, subia nas árvores. Ou explorava os campos. No entanto, uma coisa sempre me incomodava. O espantalho. O espantalho colocado no meio do milharal. Não muito longe da nossa casa. Com sua velha roupa remendada e chapéu de palha. Desbotado. A função dele era simples. Espantar os pássaros. Mas para mim ele sempre foi mais que isso. Tinha algo de estranho naquele espantalho. Uma sensação esquisita. De que ele estava sempre me olhando. Mesmo que não tinha olhos. De meu quarto. Escondidos no segundo andar da casa. E da minha janela. Eu consegui ver o milharal, especialmente o lugar onde o espantalho estava. Não importava o local. Que eu sempre podia vê-lo. Lá parado inerte. Só que em uma noite, algo diferente aconteceu. Era tarde e todos já tinham ido dormir. O silêncio da fazenda era cortado apenas pelo som de algum tatu cavando o chão. Ou pelos grilos. Eu estava quase pegando no sono, quando ouvi um barulho estranho. Algo diferente dos sons noturnos, comuns. Levantei e fui até a janela. E olhei para o milharal. Foi então que vi o espantalho. Não estava mais no mesmo lugar. Ele tinha se movido. Ou pelo menos parecia ter se movido. Estava mais à frente. Quase na borda do milharal. Meu coração disparou. Eu sabia que não era possível ele se mover sozinho. Mas juro que estava mais perto da casa do que de costume. Com o coração na garganta, corri até o quarto dos meus pais. E chamei meu pai. Pai, o espantalho. Ele se mexeu. Falou com a voz trêmula. Ele afirmou resmungando e ainda meio sonolento. Foi comigo até a janela. Para ver quando olhamos novamente. O espantalho estava no mesmo lugar. De sempre imóvel no meio do milharal. Como se nunca tinha saído. De lá meu pai deu uma risada baixa. E disse que eu estava deixando a imaginação tomar conta. Que espantalhos não andam. Mas algo dentro de mim sabia que o que eu tinha visto era real. Depois daquela noite, não consegui mais dormir direito. Toda vez que eu fechava os olhos, a imagem do espantalho aparecia na minha cabeça. Como se ele estivesse sempre me olhando. Eu tentava convencer a mim mesmo de que era só coisa da minha cabeça. Como meu pai havia dito. Mas aquela sensação estranha não ia embora. As noites seguintes foram quietas. E nada de estranho aconteceu. Até que algumas semanas depois, eu acordei no meio da madrugada. Com um barulho diferente. Como se algo estava arrastando no chão. Lá fora. Acho que poderia ser algum tatu ou tamanduá bandeira. Que às vezes apareciam na fazenda à noite. Mas aquele som era diferente. Parecia mais pesado. Levantei da cama devagar. E fui até a janela. Já com o coração acelerado. Olhei para o milharal. Esperando encontrar o espantalho. Lá parado como sempre. Mas ele não estava no lugar de costume. Olhou ao redor. E para o meu choque, vi a figura do espantalho. Mais uma vez. Fora do lugar. Dessa vez ainda mais próximo da casa. Ele estava quase na beira do milharal. Como se estivesse se arrastando para mais perto. O medo tomou conta de mim. Não tive coragem de chamar meu pai. Dessa vez, eu sabia que ele não acreditaria, e talvez estivesse certo em não acreditar.
Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava que aquilo não era normal. Decidi fazer algo que... Peguei uma lanterna e uma velha faca de cozinha escondida na gaveta. Com passos hesitantes, desci as escadas, tomando cuidado para não fazer barulho e acordar ninguém. Lá fora, o vento balançava suavemente as folhas do milharal, e o som do arrastar parecia ter cessado. Porém, a presença dele ainda parecia esmagadora, como se o ar estivesse pesado ao redor. Quando me aproximei do milharal, lá estava ele, parado, mas inclinado para a frente, como se eu observasse mesmo sem olhos. Aproximei-me com as mãos trêmulas, e ao iluminar seu rosto de palha, percebeu algo que não tinha notado antes, uma inscrição estranha, quase apagada, costurada na gola da cá. Ao tocar no tecido, o espantalho se mexeu. Não um movimento sutil, mas brusco, como se tivesse tido a própria vida. Soltei um grito e corri de volta para casa, mas algo segurou meu pé. Era a mão do espantalho, feita de palha, mas com uma força que parecia humana. Puxei meu pé com todas as forças e consegui me soltar, Naquela noite, não contei a ninguém o que aconteceu. Mas agora eu sabia, o espantalho não era apenas um boneco. Ele estava vivo, e, pior, parecia ter algum propósito sinistro. No dia seguinte, o sol brilhou como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que não poderia ignorar. Algo preciso ser feito antes que fosse tarde demais. Gostou da história? Deixe o like. Ative o sininho. Faça seu comentário. Espero a todos no próximo vídeo. Boa noite.